Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui com vocês é o Paulo Renato. Hoje estou aqui com meu amigo Michael Blaze Jampou, chefe de cozinha, cara super viajado, vários países, várias cozinhas já conhecidas por ele, né? Um mestre na culinária italiana, né? E hoje a gente vai trocar um pouco aqui de informações, de experiências, para que vocês entendam um pouco mais sobre o nosso mundo, o mundo das cozinhas, o mundo dos bastidores do restaurante. Beleza? Obrigado, prazer estar contigo, meu amigo Renato. Como que ele já falou muitas coisas aí, não sei se eu sou tudo isso, verdade? Meu nome, em verdade, Elie Blaise Jean-Paul, é o nome em francês, mas, em verdade, a maioria das pessoas me chama Jean, porque meu sobrenome é Jean-Paul, mas isso não me incomoda. Como as pessoas se sentem mais à vontade, e podem me chamar Jean, mas é Elie Blaise Jean-Paul, é isso. E estou aqui com o Renato compartilhando algumas ideias, buscando algumas conclusões de algumas perguntas que às vezes que fica difícil de entender, de responder, né? E a gente fica analisando muitas coisas juntos sobre na área gastronomia. E como meu início é na gastronomia a partir de 2008 a 2009, ainda até agora estou dentro da área. E o que quero dizer para vocês? A gente está planejando muitas coisas boas para trazer para vocês e que são coisas que vocês precisam mesmo, porque a gente está vendo a necessidade de cada um de vocês, que ainda que não faz parte na área gastronômica e que precisa entrar dentro dessa área para você conseguir descobrir seu talento e o que você está precisando. Mas eu sei que esse cara aí, ele manja tanto no sushi aí, eu gostaria que vocês ter uma hora boa com ele. Fala alguma, fala alguma coisa aí, irmão. É, como ele disse, desde 2008, né? Desde Desde 2008. 2008 aí na culinária, nós temos acredito que todos os cozinheiros, a maioria das pessoas que entram nesse ramo, né, da culinária, né, que é um ramo riquíssimo, né, onde nós aprendemos todos os dias, né, mesmo sendo gestor, sendo funcionário, sendo a pessoa da limpeza, acredito que é um ambiente que proporciona a pessoa aprender todos os dias. Todos os Não dias. tem como, porque são várias mentes, são vários corações interligados em uma coisa só, que é fazer um alimento bem feito, né? Desde o início da operação até a chegada na mesa do cliente ou até mesmo do delivery, né? É, só um pouquinho para colocar um pouquinho, agregar um pouquinho sobre aquilo que você falou, sobre esse ingrediente, em verdade, desde na ceasa, Sim, que a cozinha começa desde na horta, desde na agricultura, né? Que é colher os alimentos na horta tal, e leva até ceasa, ceasa transporta para a gente e chega em nossa mão e a gente transforma. Deus nos deu esses dons para transformar os alimentos apropriadamente para que as pessoas consigam consumir com garantia, com segurança, entendeu? Então, é uma área muito rica, perdão, é uma área muito bonita. Então, cada ingrediente que você tem na sua mão, você consegue transformar esse ingrediente em um prato precioso, seja uma abobrinha, seja uma berinjela, seja uma batata que está na sua mão, e você consegue transformar esse alimento, esse produto é um prato bem rico, né? Então, o mundo gastronômico é sensível. Eu falo isso que é sensível, por que que eu falo isso? Porque a maioria da gente, às vezes, não temos respeito pelos alimentos e pegamos alimento e utilizamos a maneiras inadequadas, maneiras que não é própria. Então, isso a gente precisa ficar de olho sobre isso para saber quando a gente tem qualquer tipo de alimento em nossas mãos, que para a gente conseguir fazer essa transformação, construir um prato, construir uma receita, montar uma receita, isso precisa muito respeito, Renato.
Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muitas coisas que não são aquilo que é certo, verdade? Por que que eu falo isso? Exemplo, você vai fazer um molho que já existia, um molho bechamel, sabe essa receita certinho, Sim. os ingredientes que essa receita tem, né? Então você vai colocar mais coisas em essa receita, para mim não seria o mesmo bechamel. Para mim, você modificou, agregou mais ingrediente, você tem que buscar cientificamente para dar o nome próprio que este molho merece para não continuar a chamar o molho bechamel. Não sei se você, pelo menos, já visto, já entende sobre isso do que eu falo, para poder agregar sobre isso também, porque o mundo gastronômico é fácil, também não é tão fácil assim como que todo mundo sabe. E todas essas gareiras que não sabem cozinhar por enquanto, que não sabem montar, construir uma Sim. receita, a gente estar aqui para ajudar essas pessoas a entender qual é uma receita original, qual é o certo ou não, né? Então, Eu até anotei aqui. ok? Falei, eu já vou até anotar, porque a gente, às vezes você mesmo que está na sua casa, às vezes você está no seu carro, às vezes você pode estar escutando no Spotify, você pode estar no YouTube, no Instagram, e a gente tem a mania de não anotar, de não valorizar aquilo que está à nossa frente, né, o que está ao nosso lado. É bem esse ponto que eu quero começar a tocar com você. Uhum, É... Então, o que falta, né? Eu não estou afirmando, né, de forma incisiva, mas o que eu vejo pela sua fala, como você trabalha numa grande cozinha, num grande restaurante, uma grande operação, o que falta nos pequenos, nos médios, acredito eu, por essas suas seu pequeno é, abertura, abertura, carinho, autovalorização, isso, você valorizar o que você tem na sua cozinha, isso, valorizar os professores que você teve, isso, porque ele não chegou onde ele está, na posição que ele está, eu não cheguei, fulano não chegou, ciclano não chegou, né? Vamos falar aí de grandes nomes aí, você pode pegar grandes nomes hoje que estão nas telas aí, né, de cozinheiros, de master chefs, sem um professor, sem um exato. mentor. Todos eles teve um professor bom e eles, desculpa interromper você, e eles levaram tudo a sério, aprenderam aquilo que foi ensinado de Sim, verdade. Por exemplo, você teve seu professor dando aula de cozinha para ti. Você aprendia a fazer um molho holandês ou aprendia a fazer um molho demi-glace. É aquilo que eles te ensinou. É isso que você sim, tem que levar pela vida. Agora, pode sim ter algumas modificações. Tudo bem, depende da situação, mas não vai ser o mesmo aquilo que você aprendeu. Então, o respeito, o amor e a nomenclatura das receitas e desde os princípios, você tem que aprender a respeitar e a limitar esse espaço. Porque quando você trapassa sobre uma receita que já existia, essa receita tem 100 mil anos, 200 mil anos em existência, perdão, e você vem e agrega mais uma coisa assim, e você quer chamar essa receita, ou eu criei, eu fiz. sim. Então, para mim, isso incomoda um pouco. É melhor que a gente acralece as coisas certinho. Bom, essa receita existia, só que eu acrescentei isso, e por isso que eu posso chamar isso assim, assim. Então é uma forma mais transparente, né? Eu posso falar assim por experiência própria, né? São 11 anos, Ok? 11 anos que eu estou, né? Totalmente entregue à gastronomia, totalmente entregue à cozinha,
né? Seja ela italiana, internacional, japonesa, né? A gente, eu coloco toda a minha essência. A minha vida durante esses 10 anos, 11 anos, logicamente, separando entre espiritual, família e trabalho, Certo. mas assim, profissionalmente, totalmente a gastronomia. Ok. O que eu falo e o que eu posso acrescentar dentro toda essa analogia aí, é que por muito tempo, eu cometi alguns erros, né? Eu cometi alguns erros querendo colocar o meu dedo, querendo mudar o que o chefe tal me ensinou, querendo mudar o que o professor tal me ensinou. Não, porque nós vamos ser melhores que os nossos professores. Eu vou ser melhor que o meu chefe. Esse orgulho, né? E aí você vai lá, abre seu restaurante, abre o seu pequeno restaurante, o seu médio restaurante, desde uma pastelaria, um cachorro quente, não importa o que você faça. Você tem que entender, você tem que respeitar as pessoas que te ensinaram, as pessoas que te foram a tua propulsão, né? Ok. Eles foram ali, ó, pô, vem, Uhum. te trouxeram desde uma pia de louça, como eu comecei, né? Eu também comecei na louça. Comecei lavando louça, né? Seguindo o processo Passo a passo. passo a passo de uma cozinha. Muitos hoje vão lá, fazem um curso, eu não vou lavar louça. É, Eu não vou limpar o chão. Eu não vou limpar o banheiro do restaurante. Como é que você vai chegar ao nível de ensinar, ao nível de instruir, ao nível de transbordar a tua essência, o teu certo. conhecimento num prato, numa mesa, transformar uma noite de uma família, de um casal, de uma pessoa que entra até o estabelecimento, seja teu ou não, aquela pessoa chegar naquele prato e falar assim: mudou minha noite. Ok. Acabou de mudar o meu mundo aqui agora, olhando para esse prato. Ok. Porque a pessoa colocou tanto carinho, a pessoa colocou tanto amor nesse prato, que agora eu vou começar a olhar diferente para minha mulher. Eu vou olhar diferente para o meu marido. Então, Renato, eu corto de novo você, porque tantas coisas boas para não esquecer, né? A gente que, como um gastrônomo, como cozinheiro, mudamos tanta vida, colocamos tantas alegrias nos corações dos casais, das famílias, e você não imagina quando que uma pessoa sai de casa, não muito bem, discutiram, seja com um parente, até mesmo com sua esposa, e chega no teu restaurante. No trabalho, né, que ela não gosta de exercer Que aquela ela não. função. Exatamente. Ou que a mulher não gosta da cozinha, não quer cozinhar, e por isso iniciou a briga. É. E vamos em um restaurante a comer. E essa pessoa chegou em seu restaurante. Essa pessoa não vem somente para comer aquela comida. Ela vem por muitos motivos. E por isso que a gente precisa ser preparado. Não é somente que você é um cozinheiro. Você faz muito papel mais além que um cozinheiro. Cozinhar com amor, saber entregar um prato bem feito, bem preparado, bem enfeitado, bem montados para um cliente, isso pode mudar a clima dessa pessoa, desde no seu restaurante até na casa dele, certo? E voltando no assunto, para você apresentar um prato limpo para um cliente, para uma pessoa, para um casal, será? Se você não gosta de lavar um prato e não tem ninguém na cozinha para lavar suas louças, o que você faria, meu irmão? Você entregaria essa comida em um prato sujo para teu cliente? Não. Então, vai ter que ser você. Porque o exemplo, a gente tem que dar o exemplo primeiro para que os outros seguiram nos seus passos. Desculpa entrar com um pouco religiosidade aí, porque Jesus fazia a mesma coisa. Eles dão o exemplo para que os discípulos façam também. Então, nós, como gastrônomo, cozinheiro, precisamos dar esse exemplo também Sim. para nosso redor, para seu funcionário.
para ele sentir confortável. Se ele lava um prato, você pode lavar também. Não é porque que é a sua função, mas você pode. Se ele faz, por que você não faz também? Se ele lava o chão, por que você não lava o chão também? Entendeu? Então, essas coisas que queremos discutir, falar e agregar, para que as pessoas entendam que o mundo gastronômico não é tão estressante como que eles pensam. É nós que se estressa, mas não é o mundo gastronômico. O mundo gastronômico é um mundo bonito, um mundo lindo. Só nós precisamos se adaptar e gosta do que você faz mesmo, que está na sua veia mesmo, e o mundo flui de uma maneira mais sensível, mais gostoso para todos. É, a gente a gente costuma, voltando ao assunto de não valorizar o que eu tenho, né? Por que que eu vou tocar, né, nesse ponto novamente? Porque ao você não valorizar aquilo que você tem, você nunca vai viver o que você está vendo no teu vizinho, naquele restaurante top, aquele restaurante que você, mesmo você tendo um restaurante ou trabalhando em um, fala assim, poxa, eu gostaria de levar minha esposa para jantar naquele restaurante, Ok? mas você não vai viver aquele lifestyle daquele restaurante no seu, porque você não valoriza o seu. Enquanto você é pequeno, enquanto você ainda não consegue contratar funcionários, você tem que lavar a louça, você tem que limpar o chão no final da noite, e você tem que preparar a comida. E eu sei que tem muitos vão se identificar com isso, porque eu garanto que tem muitos donos de restaurante, de operações pequenas, que ele compra, produz e entrega o seu produto. Ok. Enquanto ele não valorizar isso que ele está fazendo, não valorizar esse presente que ele está recebendo, que é poder levar algo muito bom para alguém, ele não vai crescer. Entendi. Enquanto ele não entender isso, que ele tem que limpar o banheiro, que ele tem que lavar a louça, que ele tem que ir no mercado, que seja no mercado, no Ceasa, onde ele for, ele tem que fazer com amor. Desde quando ele acorda, a partir do momento que ele planejou o seu dia, eu vou fazer compra, eu vou pagar minhas contas, eu vou pagar os boletos que eu preciso, e aí eu vou pagar meu fornecedor, e aí depois eu vou lá para o restaurante, eu vou produzir, depois eu vou voltar para minha casa, depois eu vou voltar lá, vou fazer, vou executar, a operação começa às 6, eu vou sair de lá só 1 hora, mas eu vou sair feliz. Ok. Não importa se eu fiz 3 vendas, não importa se eu fiz 10, se eu fiz 20, se eu fiz 30. No final da noite, você vai agradecer aquilo que você tem, as vendas que você fez, você vai olhar tudo o histórico do dia, o que você acertou, o que você deixou de fazer, que poderia ter melhorado aquele prato, poderia ter melhorado a operação, e no outro dia você vai fazer diferente. Você vai Ok. fazer melhor. Perfeito. Né? E você está se valorizando. Nós, né, no início, a gente sempre nós nos preocupamos com a grama do lado. A grama do vizinho é mais verde, né? E aí a gente acaba esquecendo de fazer o básico bem feito. Né? O que nós hoje, a maioria das pessoas que mexem com gastronomia, desde dos funcionários, né? Dos colaboradores da operação até o dono, não se valoriza, não valoriza o que tem na mão, não valoriza quão importante é você poder cozinhar para uma família, para pessoas ali que chegam deprimidas, com depressão, com um monte de problemas Ok. diários. Problemas no trabalho, problemas, né, com filhos, na escola. E você tem o prazer, você tem a oportunidade de cozinhar e mudar a vida dessa pessoa. Certo. Simplesmente com uma atitude de o quê? Eu fiz o básico bem feito. Exato. Não fiz nada além do que estava ao meu alcance, mas com o que eu tinha, eu fiz o meu melhor e eu garanto que as mesas vão começar a mudar, os clientes vão começar a voltar, né? Assim, vão retornar, você vai fidelizar seus clientes, porque ele vai sentir esse amor no prato. Certo. Muitos agora aí, né, falam de energia positiva, energia negativa, mas só existe uma coisa: o bem e o mal. O que eu faço é bem ou é mal?
Então, se eu faço bem feito, é bom. Ele vai Tem retorno. agradar, vai ter retorno, você vai ter o teu retorno financeiro, os clientes vão retornar para sua casa, você daqui a pouco vai começar a aumentar seu volume, vai começar a contratar, Ok, né? Vai começar a trilhar exatamente como a gente falou. Começa na cozinha, você vai começar lavando, você vai começar a prestar atenção no fogão, você vai começar a prestar atenção como que eles fazem, por onde que começa? Ah, começa lá no couvert, começa lá nas entradas e depois vai subir nas hierarquias. Ah, você vai para o grelhado, você vai para a fritura, você vai para o lado esquerdo do fogão, você vai para o lado direito do fogão e até você assumir um fogão de verdade, certo. né? Ter orgulho de assumir um fogão, ter orgulho de assumir uma tábua de sushi e você valorizar aquilo. Eu sei que eu já peguei pessoas trabalhando comigo e até dias que eu não estava bem. E eu falava pro prato assim, eu falei, cara, esse prato não ficou bom. E eu não sei se eu pagaria por esse prato. Que a gente percebe, Renato, porque tudo o que a gente faz com amor, com nossa energia positiva, a gente percebe quando as coisas estão erradas. Então, em vez de fazer uma coisa que eu não sinto satisfeito, que eu não comeria, eu não entregaria a um cliente. Sim, Porque tudo o que eu entrego para um cliente são coisas que eu posso consumir para mim mesmo. Então a gente tem que aprender isso e entender isso. Voltando no assunto, aquilo que você fala, o principal ator do restaurante é o dono. Por exemplo, se todo seu funcionário disse agora, eu não posso vir, estou doente, eu vou ficar uma semana de licenciamento aqui em casa, e minha mãe tem dor de cabeça, não tem carro, não tem ônibus para eu vir a trabalhar. O que você faria? Você vai fechar a porta? Os clientes não vão querer saber se o funcionário não vem para a cozinha, se quem fazia o feijão não vem, quem assava a carne não vem. Esse papel é você, porque esse negócio é teu, é seu sangue, é seu futuro, é o futuro de teus filhos. Então você precisa remangar a manga da sua camisa, abrir a porta e fazer a função. Lavar o chão, limpar as louças, fazer mise en place, prepara tudo e coloca o restaurante a funcionar. Se tem que chamar um auxiliar, se tem que pagar uma taxa, você faz, né? Mas não vai ficar com o braço cruzado porque dois, três funcionários faltou e eu vou fechar a porta. Então, esse compromisso que você tem com os clientes é um compromisso bem sério. Não é uma coisa que hoje que eu posso abrir, amanhã eu fecho. Então, a gente tem que entender que o mundo gastronômico é um mundo sério. Você abrir um negócio, abrir um restaurante, você, o dono, tem que estar ciente para você assumir, enfrentar dia bom, dias ruins, semana ruim, mês ruim. Tem que aprender a entender que tudo isso está no papel também. Não só você vai esperar abrir a porta e vai chegar os clientes e você vai se lucrar, né? Então, o lucro vai chegar em uma maneira, é você que vai ter que mostrar seu talento, mostrar seu trabalho e as pessoas vai ver e as coisas vai fluir. Então, eu posso dizer que cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande dentro do mundo gastronômico para a ocupação da operação, entender aquele cargo que você tem. Tipo assim, um simplesmente cozinheiro tem uma responsabilidade menor que um chefe de cozinha. E falamos de um chefe de cozinha é quando você está lidando um estabelecimento que você é o papel, o responsável, o papel principal do restaurante, e aí você está chefiando esse restaurante. É por isso que eu me costumo me chamar um cozinheiro ou um gastrônomo, né? A gente estudou na área, a gente tem conhecimento de algumas coisas, não todo, porque não tem como, Renato, que você vai ter conhecimento de tudo, porque cada dia, cada segunda, as coisas renovam, né? Voltando ao oceano aos princípios, então esse
responsabilidade que você deveria ter, que você tem que ter, e você vai mostrar isso para cada um dos funcionários, para que eles conseguir continuar nessa mesma linha da sua responsabilidade, das suas prestatividade e dos serviços, seja esperto e não deixa que as coisas aconteçam para você resolver, tente antecipar as coisas às vezes, premedir antes de remediar, como que falo linguagem portuguesa. Então, vê as coisas antes que acontecem e você consegue consertar antes que cometa um erro. Isso para mim é muito bom. Então, você tem algumas ideias, algumas coisas para continuar e acrescentar sobre tudo o que eu falei aí, né? Sobre é uma palavra que o Jean Paul usou agora aqui, que dá totalmente um rumo aqui à nossa conversa. Conhecimento, conhecimento, né? A gente precisa entender que a falta de conhecimento, né, nos traz prejuízo. Exato. Traz o prejuízo que você tem no seu restaurante, que você tem dentro da sua operação, né? Ao você gerir uma operação de cozinha, de rua, de food truck, qualquer operação Que operação. gastronômica, e você tem prejuízo, é por falta de conhecimento. Conhecimento. Não pode me falar qualquer coisa. Se você falar assim, cara, eu estou em déficit, né? Eu estou devendo boleto, eu estou devendo no banco, eu estou devendo empréstimo, eu estou devendo, Alguma coisa errada aí. não está dando lucro, não está tudo pago. Como que tá? Como que tá teus boletos? Não, está tudo pago. Eu pago meu fornecedor, eu pago meus funcionários, mas aí eu não sobrevivi. Alguma coisa Eu errada. não tenho prolabore. E aí não sobra dinheiro. Então, alguma falta está em você. É Em uma você que falha. está gerindo a operação, está faltando algo. E não é sistema que vai te resolver. Ah, mas eu abri o meu restaurante, eu coloquei um sistema, eu fiz olhei uns vídeos no YouTube como que faz. Não, não é assim que funciona. Um dos erros, um dos muitos erros que nós cometemos no início chama-se cardápio. Primeiro de tudo é o cardápio. Mas como assim? E por quê? Porque no início, quando nós abrimos o nosso restaurante, quando nós abrimos a nossa pastelaria, nós abrimos a nossa pizzaria, nós abrimos o nosso restaurante japonês, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma pesquisa de mercado. Então, eu vou conhecer duas, três pizzarias, eu vou conhecer dois, três restaurantes japoneses, eu vou conhecer dois, três restaurantes italianos, duas, três, quatro, cinco pastelarias. Ah, eu como na feirinha tal. Ah, lá é muito. Eles fritam demais o pastel. Aí eu como na feirinha tal. Não, lá o pastel tem pouco recheio. Aí você vai em outra pastelaria, não, porque o recheio deles é mal distribuído dentro de um pastel. Não tem técnica nenhuma para fechar um pastel. E tem que ter técnica. Tem, Tem que ter conhecimento. tem. E aí o que você faz? Você pega lá do fulano, você pega do fulano, você pega do ciclano, pega os seus gostos pessoais, né? Os seus gostos pessoais, e aí você coloca um disso. Primeiro erro que você comete no teu restaurante. Quando você vai abrir a operação, você coloca tudo isso no cardápio. Porque você é o dono, você vai montar o cardápio, você é o chefe, você é o cozinheiro, e você vai montar o cardápio sozinho. Porque isso eu posso falar, porque foi um dos primeiros erros que eu cometi. Ok. Montar o meu primeiro cardápio. Eu entendo que no início sempre vai sair o que é ruim primeiro. Isso é normal de qualquer pessoa. Seja você como gestor, seja você como funcionário. Por que você tem que dar ali, às vezes, uma semana, você tem que dar 15 dias, 30 dias para um funcionário, que às vezes é uma recomendação. Não, esse cara é bom. Olha, Sim, ele vai resolver teu problema, ele vai te ajudar. E quando o cara chega, o cara queima o arroz. O cara quebra copo na hora de lavar a louça. sim. Aí você fala, opa, peraí, eu preciso enxergar além disso. Eu preciso lapidar essa pessoa. Eu preciso entender, eu preciso conversar com ela. Para aí eu começar a entender ele e ver que na frente ele vai me dar Deixar retorno. essas pessoas à vontade. E aí a gente comete esse mesmo erro com a gente. Na hora de abrir um negócio, eu vou lá e faço um cardápio com todos os meus desejos.
tudo do jeitinho que eu quero. É o jeito que eu gostaria de comer em tal lugar. Porque a gente sempre chega num lugar para comer, eu não faria desse jeito. Ah, não. Acho que isso aqui deveria estar aqui, isso deveria estar aqui, isso aqui deveria estar aqui. Ok. A água está muito gelada. Não, a água está muito quente. Eu faria assim, a minha geladeira era assim. Então, o que que a gente precisa obter antes de abrir um negócio? Conhecimento. Conhecimento. É a Não base. é só eu ir fazer um teste gastronômico, né? Porque as pessoas são juradas, né? São. Agora, todos que entram no seu restaurante, ou aqueles que querem ter um restaurante, ele vira um jurado. Não, porque isso não é bom para mim, porque isso é bom, isso aqui é maravilhoso. E ela acaba esquecendo da essência, que é o quê? Conhecimento. Sim. Procurar conhecimento. Como montar um cardápio. Como você chegar na mesa do cliente e você ter todos os itens do teu cardápio. Sendo você tendo condições ou não tendo. Ok. Você fazer de acordo com o que você pode fazer, né? Traz um cardápio para mim, por gentileza. Esse é o nosso cardápio aqui do restaurante. Ok. Vou pegar aqui os meus cardápios e a gente vai ter exemplos. Aqui eu tenho um cardápio de rodízio Certo. e aqui a gente tem o nosso cardápio à la carte, Ok. né? São mais de aqui 7, 8, 9 páginas, Ok. né? Aqui a gente tem aproximadamente uns 120 itens. Óbvio que muitos são derivados. Ok. Com o tempo, o que que a gente tem que aprender? A derivar. Sim. Eu tenho aqui os meus produtos chefes, os campeões de venda, tal, e deles eu ramifico o meu cardápio. Eu não vou botar lá um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um pastel de carne. Pastel de carne. Não, mas eu vou fazer um pastel de carne ao gorgonzola. Eu vou fazer um pastel de carne ao molho X. Não, é pastel de carne, mas o que que eu tenho? Eu tenho pastel de queijo. Então eu vou fazer o carne com queijo. Ok. Eu não preciso inventar algo para isso dar certo. Eu posso muito bem trabalhar com o básico no início e esse básico começar já a me dar um retorno rápido. As pessoas elas querem fazer um cardápio de 10 páginas em vez de começar com um cardápio simples. O que nós mais vendemos hoje aqui, rodízio. O que que nós fizemos? Compactamos 9, 8, 10, 12 páginas em 2 páginas. Ok. Sendo que o rodízio é só uma página e um pedacinho dessa. O resto aqui é complemento e à la carte. Sim. O que que eu fiz? Peguei tudo, fizemos, né? Pegamos esse cardápio e transportamos para 2 páginas. Aqui está toda a nossa operação. Toda a nossa operação gira em torno de 2 páginas, não em torno de 12. Porque em duas eu consigo fazer 12, eu consigo fazer até 20, com conhecimento. E aí, quando eu chego na mesa do cliente, ah, você tem tal coisa? Tenho. Você tem tal coisa? Eu tenho. Porque a pior coisa que é você chegar no restaurante, às vezes eu já cheguei em restaurantes que o carro-chefe do cara, o hambúrguer tal lá que era o top das galáxias. Todo mundo fala no hambúrguer. Eu chego 9 horas, o restaurante do cara fecha às 11, eu chego 9 horas e não tem aquele hambúrguer. Que eu fui com vontade de comer, que eu levei minha família, que eu fiz a maior propaganda, eu chego lá e não tem. Então, várias. Bastante, Renato. Sobre isso que você fala dos cardápios, é um ponto principal que ajuda bastante a muitos estabelecimentos a crescer muito o restaurante, a ter mais lucro e mais flexibilidades para os clientes, certo? Saber estacionar os produtos no lugar certo, porque, Sim, por exemplo, se pegamos esse cardápio, é bonito, é uma folha só, dos lados, e quem monta o cardápio tem que ser uma pessoa experiente, que tem experiência, que tem conhecimento na área, que sabe montar um cardápio. Não é somente pegar o cardápio, escrever o produto que você quer. Isso não é o certo. O certo é que as pessoas que montam um cardápio, eles sabem aonde encaixar cada ingrediente, que quando o cliente chega no restaurante com pressa, estressada, só pensa em comer uma coisa boa, paga para sentir satisfeito,
E ele precisa dar uma olhada, Pum, pum, explodiu, né? no cardápio Opa, e é isso acha aqui. tudo o que ele É isso quer aqui. ali. É isso Ele aqui. não precisa um livro, Exato. uma bíblia para ler, para fazer leitura. Você entendeu? Exatamente. Então, isso é uma quebra-cabeça. Muitas pessoas não entendem e eles acabam se atrapalhando eles mesmos, de não saber o lugar certo de encaixar os ingredientes no cardápio, o carro-chefe, e não pode dizer para um cliente que não tem. Se você abrir o restaurante, isso é o que eu chamo responsabilidade ou respeito. Exato. Quando o cliente chega aqui e pede um combo e você fala que não tem, e o restaurante está aberto, e está escrito no cardápio, para esse cliente, o que você está oferecendo? Você não está oferecendo mínimo respeito para ele que sai de casa, pegou trânsito, estressado, Pesquisou sobre você. pesquisou sobre você, acreditou em você e quer ser parte da sua família Exato. e quer compartilhar contigo e chegou no seu restaurante e você vai para que não tem. Por que, que o restaurante está aberto? Antes você não vi que não tinha para você comprar, para você procurar. Então, para mim, se não vai ter, tira no cardápio. Sim. É o certo. E E esse, então, te cortando, uhum, e esse, esse erro, né, que é o cardápio, cara, a pessoa tem que entender que isso daqui é a alma do negócio. exato. É a alma do negócio. Se a gente for dividir o restaurante, ele tem várias frentes, Uhum, certo? Mas o cardápio é a alma. Porque o seu cardápio, ele vai mexer com o seu estoque, ele mexe com o seu financeiro, uhum. né? Porque isso aqui precisa te dar lucro. Cada corte errado que você faz em um legume, isso aí, Tudo, pesa no tudo bolso. vai influenciar. Tudo que está aqui dentro vai influenciar na sua operação. E desculpa falar isso, muitas vezes que eu não vejo isso, essa transparência no cardápio. Alguns lugares não se adaptam, mas lá fora não é uma crítica, só um ponto de vista que eu quero compartilhar com muitas pessoas que vai ou que está assistindo o vídeo. Não é uma crítica, eu não sou ninguém para vir a criticar ninguém, mas é uma falha que eu posso dizer que deveria ser adotada em alguns lugares, né? Colocar quantidade do produto, da comida, exata no cardápio. O que você vai oferecer? Por exemplo, corte uma carne 50 gramas ou 150 gramas, acompanhado de tal ingrediente 100 gramas. As pessoas conseguem se alimentar equilibradamente. Ele sabe que eu vou no tal restaurante, hoje eu vou perder peso, hoje eu vou ganhar peso, eu vou comer isso, isso, isso. E custa tanto, então cada gramagem custa, cada gramagem pesa, né, no bolso. Então as pessoas precisam comer. Se eu gasto R$ 500, sinto Sim. satisfeito, porque recebi a quantidade de comida exata, certa, por esses R$ 500, porque no cardápio está escrita tantas gramagens, portanto, etc. Daí você consegue definir seu prato se eu vou consumir 500 gramas de alimento ou 800 gramas de alimento, 600 gramas de alimento, já eu sei aonde que eu posso ir, aonde que eu vou encontrar isso, e eu fico com minha cabeça, com minha mente tranquila e fria, entendeu? Então são coisas que eu acho também que deveria ter para ter um pouquinho mais transparência no nosso bolso, porque às vezes você paga um preço de uma coisa e não está escrita o valor, a quantidade não chega Sim. na mesa como deveria chegar também. E se você pegar nesse teu gancho, Uhum. como é, como é que eu vou dar essa informação para o cliente ou para a minha equipe se nem eu mesmo, o dono do restaurante, eu tenho esse conhecimento? Exatamente. O maior erro, né? E fique bem claro que quando a gente fala assim, ah, o maior erro seu foi o meu, de não porcionar, de Exatamente. não fazer uma ficha técnica do teu cardápio.
você ter a ficha técnica, você ter todas as receitas que você usa. Não tem controle do Você estoque. precisa ter uma ficha técnica do seu cardápio antes mesmo de você imprimi-lo, O cardápio. antes de você começar a tua operação. E como que eu faço isso? Ah, mas eu não sei, então eu tenho que buscar o conhecimento com quem sabe, primeiramente. Ok. Espera aí, então se eu vou pagar, eu vou pagar uma consultoria, você vai ter que se virar para buscar esse conhecimento com o chefe de cozinha, com alguém que já teve essa experiência que você ainda não tem, Certo. para que você chegue na mesa do seu cliente e ele fala, cara, esse yakisoba aqui, ele vai alimentar a minha família? Não, cara, ó, você pega uma entrada, você pega esse yakisoba aqui, ele tem aproximadamente 650 gramas, então vai dar para vocês dividirem ele, você pode pegar um sushi, você pode complementar com uma entrada, Certo. né? E ainda vai sobrar um espaço para uma sobremesa. E aham, Porque eu instruí o meu atendente, exato. a minha equipe sabe, ele sabe exatamente que a cozinha dele está trabalhando dessa forma, ele não está mentindo para o cliente, ele está falando a verdade, não é o que o cliente quer ouvir. Ele está falando a verdade, ó, nós funcionamos assim, a minha cozinha lá está toda porcionada, o meu sushi ali está todo regrado, exatamente como está no cardápio, ele vai chegar na sua mesa. Certo. Até ainda, às vezes a gente é tão perfeccionista nessa parte, né? A gente tem um pitaco ali dessa perfeição, Uhum. principalmente na culinária japonesa, de sempre você entregar algo a mais. Exato. Algo a mais bonito do que está numa foto. Às vezes a gente faz uma foto de um combinado, mas quando chega para o cliente fala, não, cara, eu vou mandar Uau. isso aqui junto, eu vou colocar isso aqui, Uau. tem essas duas pecinhas aqui, eu vou mandar aqui uma cortesia. A gente sempre manda algo a mais. A gente tem que ter essa intencionalidade de servir o cliente com algo a mais. Exato. Mas como que eu vou servir ele com algo a mais se lá atrás está bagunçado? Se o meu cardápio está bagunçado? Eu nem sei se o meu cardápio está dando lucro. Exato. Você nem, a maioria das pessoas, elas abrem a operação, elas não sabem nada sobre a ficha técnica do seu cardápio. Então, Renato, lembra que semana atrasada a gente frequentou um estabelecimento, a gente não vai falar o nome por respeito, Sim, mas numa conversa que a gente teve com um integrante, ele falou que um cliente chamou 7 vezes perguntando por um prato. Que sim, quantidade que é, como que é, lembro. se dá para dividir e quais são as um monte de E, perguntas. Ele e ele perdeu quanto tempo? Meia meia hora hora para para atender atender um um cliente. cliente e não sabe se vai comprar ou não. E o telefone tocando. E a cozinha e o fogão aceso. Acesa ali. Porque ele está na Viu a operação correria? também. Por essa falta de organização. Exatamente. Que eu quero fazer do meu jeito, Exato. sem buscar instruções Instrução. boa, sem buscar instruções com pessoa que já sabe, que atua na área, que entende como funcionam as coisas. Você não quer pagar o preço, mas você quer receber o valor. E a pessoa não entende que se ela fizer um pequeno esforço em capacitar a sua equipe, Sim, capacitar o seu caixa, capacitar os seus atendentes, sim, porque com pessoas que já estão aonde você quer chegar. perfeito. Voltamos Vai. no cardápio. Se está tudo escrito aqui, a gramagem, as quantidades, o prato, o produto, a pessoa já em casa sabe se eu compro um combo vai dar para 4 pessoas certinho. Porque está tudo descrito aqui. Está tudo escrito, Sim. está tudo perfeito, bem apresentado e com preço certo, quantidade certa, e a pessoa sente a confiança que eu vou gastar R$ 300, então vale a pena. Porque os gramagens está certinho aqui, está tudo anotado aqui, e se eu vou pesquisar em outro canto, vai ser difícil que eu acho isso. Se você faz essa entrega para o cliente, bem feita, se você entrega o que você tem de melhor para o seu cliente, eu falo para você, por experiência, 80% da sua venda já está garantida. Já. Porque ele não vai perder tempo em outro lugar. O que a gente mais escuta dos clientes nas mesas. Por que, que ele vem no meu restaurante? Por que, que ele vai em tal restaurante de tal nome? Por quê? Porque ele não quer errar mais.
ele já errou demais. Ele fala, eu falo, cara, mas é a terceira vez que você está aqui no restaurante. Fala, óbvio, que maravilha, né? É um prazer receber vocês aqui a terceira vez na mesma semana. Exato. E aí ele fala assim, cara, eu não erro mais. Eu não quero mais errar. Ah, eu fui lá no fulano, fui atendido mal. Eu fui lá no outro, a comida demorou demais. Eu fui no outro, a comida não tinha o sabor. E coisas que constrangiam o cliente. E tem vários tipos de cliente. Tem cliente que escreve no site, que reclama, são clientes valiosos. Eles podem brigar, pode xingar, mas são clientes valiosos. Você tem Sim, que respeitar. E tem cliente que não fala nada. E vem hoje, não gostou, não não volta volta mais, nem nunca mais, recomenda a você nem ninguém, sabe o que está acontecendo. não sabe. É melhor quem fala e xinga, daí você vai lá ver lá atrás, oh, um cliente escreveu isso, deixa eu ver se é certo. Daí você descobriu o erro, você consegue consertar. E tem cliente que chega também, ele só queria uma experiência no dia, só queria uma experiência, só queria com o seu lugar. Sim, E em esse mesmo instante, você tem que aproveitar em esse único momento que ele queria com você e não queria voltar mais, para você conseguir segurar esse cliente para a vida toda. sim, Você entendeu? Então, só um jogo que você precisa estar no meio para você entender. Precisa estar no meio, precisa estar atento, precisa estar prestativo para você conseguir entender a necessidade do cliente, para você conseguir oferecer aquilo que ele quer. Porque é uma graça, é uma benção que um cliente sai de casa e vem no seu estabelecimento sim, para desfrutar teus pratos, para comer, compartilhar contigo, bater uma foto, lançar no seu redes sociais. Ele está vendendo, fazendo publicidade para você. sim, É uma credibilidade. Então você precisa ser muito, muito respeitoso com com esses clientes e instruir sua equipe para evitar cometer erro gravíssimo para não perder um cliente. Porque quando você não instrui seu equipe, você não mostra, não ensina as coisas certas, eles podem cometer erro fatal e que um cliente se sente desconfortável e não volta mais e você nem sabe do que sim, está acontecendo, porque às vezes você não está aqui presente, você está fazendo outras coisas, mas o cliente não conhece o dono e sim, tenta, perdão, eu vou ficar um pouquinho nesse ponto, tenta ser presente para que seus clientes sabem que você é o dono. Interage com eles. sim. Ele se sente mais à vontade, mais acolhedor, mais segurança. Então, é isso. E é muito bonito que você interage com os clientes conhecem que você é o dono, você entrega um serviço bacana, um serviço bonito, seu equipe sempre está treinado. Ok, isso dá trabalho. Semanalmente ou uma semana no mês, conversar, reunir com os funcionários, né? Debater, pegar. Cara, foi muito bom conversar com você, tá? Um papo riquíssimo. Acredito que vocês aí vão colher muitos frutos do que a gente vai botar em cima da mesa, né? Temas que a gente ainda vai falar, né? Se a gente fosse abranger tudo agora aqui, não teria como. A gente ia ficar 4, 5, 6 horas aqui conversando. Então, vamos fazer mais esses bate-papos. A gente vai conversar mais a fundo sobre cardápio, sobre precificação de cardápio. A gente vai falar sobre delivery, como atuar no delivery, qual é o momento do delivery, né? E aí a gente vai acabar entendendo mais desse nosso mundo gastronômico, né? Quero te agradecer, Jean Paul. Muito obrigado Satisfação por mesmo. doar seu tempo, doar sua experiência. Acredito que as suas palavras vão entrar nessas pessoas, as suas palavras vão ser semente na vida dessas pessoas, nos negócios dessas pessoas, e eles vão começar a pensar melhor, né, em questão de como lidar, como ser um bom gestor, como ser um bom chefe de cozinha, como ser um bom cozinheiro, um bom lavador de prato, um bom atendente, né? Acredito que isso vai ser valiosíssimo para a vida dessas pessoas, para a vida dos negócios delas, que isso vai transparecer, isso vai transbordar na família dessas pessoas, na comunidade, né? Então acredito que tudo isso daqui que a gente está fazendo aqui vai gerar bons frutos. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a você por essa oportunidade de novo conversar e compartilhar sobre aquilo que a gente vive dia a dia, falar sobre nosso conhecimento
E para mim isso é mais que gratificante, mais que uma benção para mim. E a gente vai continuando trazendo mais matéria, mais coisas boas para essas galera que está precisando mesmo aprender e entender que o mundo gastronômico não é um mundo estressante como que as pessoas falam. É só você se organizar e sabe se organizar e só você aprender a respeitar. E coisa importante que vamos falar, que é um ponto essencial sobre a gastronomia, sobre na área operacional, é organigrama. A organigrama não pode faltar dentro de uma empresa. Tudo precisa, em qualquer empresa precisa ter uma organigrama. Aí que você vai aprender a entender a escala, o nível, todas essas coisas aonde se Onde você encaixar, está, né? Aonde aonde você você está e aonde você quer chegar e como chegar. exatamente. Então, isso não pode faltar. E agradeço muito a todos que está assistindo, que bota fé, acredite que a gente quer chegar muito longe com vocês. Mas sem vocês não podemos chegar a lugar nenhum. Com vocês estaremos juntos, sempre aprendendo, compartilhando. Muito obrigado e até mais. Até a próxima. E Renato, eu vou te falar uma coisa. No próximo bate-papo nosso, eu vou fazer um desafio para esse cara aqui. Na verdade, nós vamos nos desafiar a fazer algo que você está querendo, que tudo você bem. está buscando. Então, nós vamos nos desafiar, pegar esses 11 anos aqui, os 12 anos ali, e nós vamos juntar isso daí, e nós vamos desafiar um ao outro, nós vamos desafiar o mercado, Vamos? vamos fazer algo novo, e vocês vão acompanhar isso daí. Ele ainda não sabe de todos os detalhes, mas eu vou botar ele à prova, eu vou me botar à prova para mostrar algo para vocês que é possível. Cara, um abraço. Foi muito bom estar aqui esses 40, 50 minutos aqui conversando com você e com vocês, para vocês, né? Para que vocês possam crescer, aprender com os nossos erros, né? Não errarem e, principal de tudo, aprendam com os nossos erros. Vocês vão longe. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.